Plugados e plugadas, tudo bem por aí? É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. E no plugado de hoje vamos falar sobre ansiedade na adolescência. Vamos entender, como sempre buscamos por aqui, ou seja, com muita empatia, como lidar com a ansiedade nesse período cheio de mudanças e por que nessa fase é tão importante dar a atenção aos jovens. E para trazermos dados para a gente começar essa conversa, olha só, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, de 10 a 20% dos adolescentes podem ter algum distúrbio de saúde mental. E o que chama atenção é que em alguns casos eles são diagnosticados e tratados equivocadamente. E para abordarmos esse assunto com a sutileza que ele merece, nós convidamos hoje o psicólogo Tiago Maciel Villanova. Vamos juntos bater um papo sobre isso? Ei, Tiago, tudo bem? Tudo bem, amigo? Tudo jóia. É um prazer te receber aqui no programa, né, Tiago? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado por ter convidado, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da adolescência e da ansiedade, né, Tiago? São assuntos que eu acho que andam sempre juntos, a gente está sempre ansioso. Mas quando a gente está na adolescência, tem tanta coisa mudando, tanta coisa para aprender, que acho que é difícil saber que existe algum jovem que não esteja ou que não esteve ansioso, né, Tiago? Sim. Aí eu queria falar ansiedade na adolescência. Como que ela difere? Todo mundo tem ansiedade, né? A gente já fez alguns programas sobre isso, mas como que ela difere? É diferente na adolescência? É diferente? Pergunta é essa. Ansiedade na adolescência é diferente? Não, a ansiedade da adolescência na vida adulta é a mesma ansiedade, né? Mas na adolescência, às vezes, a gente tem algumas dificuldades a mais que os adultos não têm para lidar com a ansiedade. Os adultos já têm um amadurecimento maior, já têm um entendimento melhor das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Que os adolescentes ainda estão desenvolvendo, né? E isso traz algumas dificuldades a mais para eles, para primeiro entender que o que eles estão passando é ansiedade, né? Que eles têm, o que eles estão sentindo, é uma questão de ansiedade, né? E também para aprender e conseguir lidar com aquilo que eles estão vivendo. Então quem está nos assistindo agora, Tiago, como é que vai saber, a mãe de quem está nos vendo, o adolescente que está nos assistindo, como é que ele vai saber que ele tem sintoma de ansiedade? Existe alguma referência? Bom, os sintomas são os mesmos normalmente do adulto, né? Dificuldade para dormir, inquietação, talvez alguma mudança recente no comportamento, roer unha, isolamento social algumas vezes, te falei, dificuldade para dormir, sono, baixo rendimento na escola, queda do rendimento na escola, né? Qualquer mudança no comportamento do filho, alguma coisa assim, é interessante que vá procurar saber o que tem acontecido. Igual como, por exemplo, dificuldade para dormir, né? Às vezes algumas crianças já apresentam, aí continua na adolescência. Ter essa dificuldade já quer dizer que é um sintoma ou é interessante buscar ajuda para entender se isso é assim? Porque às vezes, eu vou ter que levar meu filho no psicólogo. Talvez não, né? Talvez conversando e levando a criança ou o jovem para entender uma coisa que a gente acha que é normal, ele sempre teve isso. Então é normal, é dele. Mas talvez é interessante buscar uma conversa, né, Tiago? Sim, saber o que está acontecendo com o filho, ouvir ele, né? E sim, tem muitos sintomas de ansiedade que não são sintomas só de ansiedade, né? Que pode significar outra coisa ou talvez até nada. Sim. Mas é sempre bom, a gente notou mudanças no comportamento do nosso filho, alguma coisa assim, conversa com ele, procura saber se está tudo bem, o que ele está passando, se tem alguma coisa preocupando ele ou não, né? E se for uma questão um pouco mais difícil, não conseguir achar nada, talvez procurar um especialista. E dentro disso que você está falando, o diálogo é uma coisa importante também, né? Conversar. O jovem não quer se abrir, tenta buscar, né, uma conversa ali. E se não, busca uma ajuda profissional. Mas o que tem que ficar? Existem alguns fatores que
que os pais, os cuidadores devem ficar atentos nesse jovem, para saber que ele está precisando de ajuda, mas ele ainda não pediu? Além do que você já comentou, né? Se ele está com comportamento agressivo, se ele está com falta de paciência, preocupado, como eu falo, o rendimento na escola caiu, se ele está se afastando das pessoas, se ele está ficando mais triste, mais agitado, se ele está, não sei, se ele se fecha, qualquer tipo de mudança mais significativa, assim, eu acho que deveria dar um pouco de atenção a isso. Né? Sintomas de ansiedade, a ansiedade pode se manifestar de várias formas diferentes. Né? Então, assim, é interessante a gente prestar atenção sempre que tiver mudanças aí, sempre que a gente notar que alguma coisa está diferente, né? E procurar saber o que está acontecendo. A gente já está chamando a atenção para a gente ficar atento, né? Isso. E se eu não fico? E se eu não cuido? Quais são os riscos, Thiago? Por exemplo, na vida adulta pode ser bem complicado, ou ali mesmo na adolescência, se eu deixo para lá e quero água, falar nada, que eu vou conseguir enfrentar isso. Então, o pai que imagina assim, agora não, deixa para ver se ele consegue sair sozinho disso. Que risco a gente pode estar enfrentando para frente? Olha, aí é muita coisa, na verdade. Vai de cada um, né? Mas assim, a gente, com a ansiedade, a pessoa pode, por exemplo, se isolar, ela pode perder experiências que seriam importantes na formação dela, né? Ela pode demorar mais ou não conseguir desenvolver certos comportamentos sociais, né? Ela pode ter dificuldades na escola, dificuldade para aprendizado, alguma coisa assim, que vai refletir mais na frente, né, na carreira, na vida profissional dela. Né? Ela pode apresentar dificuldades aí de aprender e amadurecer emocionalmente também, e ter dificuldades de relacionamentos no futuro. Né? Então, assim, o ideal é a gente nunca deixar para lá. Né? A gente sempre procurar saber, conversar, estar aberto, né? E mostrar para o adolescente que a gente está ali para ele. Né? Que nem você falou, o adolescente ele é arredio muitas vezes, ele não quer conversar com os pais, ele não quer ser deixado de lado, né? E se a gente insiste, a gente afasta mais. Né? A ideia é a gente dar abertura para a pessoa, mostrar que a gente está ali, que a gente é uma pessoa que vai apoiar, que pode ouvir e deixar que ele venha. Né? E uma hora ele vem. Se a gente der o espaço, uma hora ele vem. É uma fase complicada, assim, no sentido de que ninguém está preparado, né? Nem o pai preparado para viver a adolescência do filho e nem o filho, que tudo mudou. Antes era uma coisa, agora estou no meio do caminho, não sou adulto, não sou jovem, não sou criança, né? E eu tenho que ter uma certa liberdade, tenho que ter um certo compromisso. Aí acho que na cabeça desse jovem também é muita coisa acontecendo, né? E a gente culpar ele, ou então chamar de preguiçoso, ou então ficar sempre chamando a atenção, né? Mas agora é isso, agora é aquilo, talvez não é um caminho adequado, né? São muitas mudanças, né, físicas e psicológicas que ele está passando nesse momento, né? A exigência também em termos de responsabilidade, que ele está sendo mais exigido, ele está tendo que assumir uma postura mais adulta, né, deixando de ser criança. Muitas mudanças estão acontecendo nesse momento no estágio da vida. Né? E é meio confuso, tanto para o adolescente quanto para quem está em volta às vezes. Né? Então, a paciência é importante ali, né? E o cuidado também, né? A atenção, o carinho com a pessoa. Entender que não, muitas vezes não é preguiça, não é nada. Né? É importante a gente procurar saber o que é primeiro, antes de dizer. Já contar. É preguiça, é falta de interesse. Mas é falta de interesse, por que ele não tem interesse? Acho que os porquês são fundamentais, né, Thiago? E tem alguma técnica, por exemplo, que quem está nos vendo, o jovem que está nos assistindo, fala assim, olha, se você começar por aqui, talvez, né, já é interessante para você
lidar com essa ansiedade, por exemplo, para fazer prova, para falar em público, né, ali na turma, né, ou para conversar com alguém em algum lugar, que o adolescente às vezes, né, você chama, está no ponto de ônibus e se fecha, porque se eu aparecer aqui vai ser ruim, né? Tem algum, nem todos, claro. A gente tem algumas técnicas que a gente pode usar, né? É interessante a gente analisar cada caso, né, a especificidade dele, saber o que é mais adequado, né? Mas, no geral, o adolescente seria bom se ele falasse do que ele está sentindo, né? Ele conversar com a família, com um amigo, botar para fora os sentimentos dele, né? E isso ajuda ele a entender o que ele está passando e a conseguir apoio de pessoas que possam ajudar ele também. E em casos em que a limitação for maior, que estiver prejudicando mais, né, procurar ajuda profissional, né, que seria o mais adequado aí para ele conseguir, né, tanto médico quanto psicológico, dependendo do caso. E no meio acadêmico, Thiago, como que a pessoa que tem aquela ansiedade louca, né? Às vezes, como você mencionou, não está nem dormindo, porque tem que apresentar alguma coisa, tem que fazer uma prova, tem que falar lá com um público. Como que ela consegue trabalhar isso? Seria diferente? Seria próximo a essa orientação que você já deu? Sim, né? A gente tem questões que são do modelo de ensino que a gente tem, da forma como é a pressão por nota, né? O foco muito grande em tirar notas altas, né, que acho que em algum momento é desviado do aprender para tirar notas altas. Né? Enquanto o foco deveria ir mais para o lado do aprender e não do tirar notas. E na escola, talvez, não sei, a forma como os professores pressionam. Eu sei que tem muita coisa acontecendo na escola, não dá para a gente botar a culpa no professor, nem nada assim, né? Mas o ambiente de ensino, né, na escola ser um ambiente mais agradável, mais reforçador e mais estimulante, tende a fazer com que as pessoas tenham menos ansiedade. Quando você tem mais pressão, mais cobrança, mais exigência muito forte, assim, isso tende a causar mais ansiedade. Então, podendo ter um ambiente mais agradável e mais leve, a gente também ajudar a pessoa a se sentir menos ansiosa. Vou te trazer assim, uma pergunta capciosa. A gente está falando de escola, de ambiente agradável e leve. Como que a gente lida com o bullying? O bullying é um problema que a gente tem visto crescendo nos últimos anos, né? É importante, eu acho, uma questão de conscientização, né, da pessoa que pratica o bullying, né, do tanto que ela está machucando ou sendo ruim para a convivência com aquelas pessoas ali, né, e um apoio de quem está sofrendo bullying também, uma proteção para essa pessoa. Né. Apoiar, tentar ajudar ela a lidar, a ouvir, acolher a pessoa que está sofrendo bullying, né, proteger ela para que ela não sofra bullying, né? E lidar com a pessoa que faz o bullying, né? Conversar com ela, ver qual é a questão dela, tentar conscientizar ela, desenvolver mais empatia pelo outro, né? E não sei, o bullying é um problema grande, vai demorar para a gente conseguir resolver isso 100%, mas eu acho que mais ou menos caminhos, né? Mas uma coisa muito legal que você está apontando, hein? E que se eu tivesse vendo problema, daria para minha professora, principalmente cuidar daquele que provoca o bullying também, né? Porque muito se fala daquele que sofre o bullying, mas quem provoca também tem alguma, né? Tem que dar uma atenção para essa pessoa também, que ela está falando de alguma forma que precisa de ajuda ali também, né, Thiago? Sim, né? A pessoa que está fazendo bullying, né, ela tem questões dela, né? E se ela está machucando, ofendendo, incomodando outras pessoas, né, tem um motivo para ela estar fazendo isso, né? Cabe a gente tentar entender, ouvir ela, ver o que é e educar e conscientizar ela para que ela pare de fazer isso.
Não tratar só o que está sofrendo, porque se você trata o que está sofrendo, aquele que provoca continua ali, né? Você tem que olhar os dois lados, porque senão você não consegue abordar o problema todo e ele vai continuando acontecendo. Né? E depois de diagnosticar, você diagnosticou ansiedade ali. Como que é esse tratamento? Como que é esse abraço que é dado nessa pessoa como profissional? O tratamento ideal, ele junta terapia medicamentosa com terapia com psicólogo. Né? Aí, com a medicação, a gente vai controlar e reduzir a intensidade dos sintomas, né? E com a terapia, a gente vai abordar técnicas de mudanças de atitude, de comportamento, que a pessoa possa vir a ter para poder conseguir lidar melhor com a ansiedade e controlar ela. A ansiedade é um mecanismo natural do ser humano, né? A gente não fica sem ela. Mas a gente pode lidar com ela de uma forma saudável para que ela não seja um problema na nossa vida. Na verdade, ela pode ser até uma ajuda em algumas situações. Então a gente já falou de escola, a gente percorreu esse caminho desse cuidado que tem que ter. Aí a pessoa tem essa ansiedade, está ali no meio escolar. Como que essa rede de apoio na escola pode auxiliar essa pessoa também? A gente podia dar alguma dica para um professor que está assistindo, um diretor, para saber como que ela pode acolher essa pessoa que já está diagnosticada, inclusive? Sim, né? Eu sei que dentro do contexto escolar, o professor ele tem muitos alunos, muita gente que vai trabalhar, né? É difícil ele ter esse acolhimento e contato com todos os alunos, né? Mas conversar com os alunos, né? Quando ele sabe, né? Ele percebe que o aluno está com algum problema, alguma coisa dentro do possível, né? Conversar, ouvir, estar aberto ali, discutir, entender o que está passando, né? Dar um espaço para a pessoa ser ouvida e acolhida ali dentro, né? Para a pessoa se sentir compreendida e que ela tem apoio, que ela consegue lidar com aquilo, que se ela precisar vai ter alguém ali para ajudar ela. E você comentou sobre a adolescência, nesse período de mudanças na vida, como que a ansiedade na adolescência pode afetar o desenvolvimento social mesmo desse ser humano? Sim, né? A ansiedade muitas vezes ela causa comportamentos de evitação, de isolamento. Né? Então assim, a ansiedade ela pode fazer com que o adolescente ele se negue, né? Que ele não passe por experiências, né? Que seriam importantes, que ele se isole socialmente, que ele não tenha contato, evite pessoas, evite lugares, evite amigos. Né? E isso pode atrapalhar sim, o desenvolvimento social, o amadurecimento, a forma de lidar com as próprias emoções. Em casos mais severos, né, pode levar a questões como depressão, suicídio, e, tipo no caso de bullying, né, a ansiedade causada pelo bullying pode prejudicar bastante e levar a pessoa a pensar em suicídio, se isolar, todo mundo se fechar. Então, assim, os impactos podem ser bem significativos nesse sentido. E para quem está nos assistindo, a ansiedade, ela tem essa especificação assim, de gênero? O homem ou a mulher ficam mais ansiosos? Existe isso? Não. Todo mundo tem um grau de ansiedade. Todo mundo tem um grau de ansiedade, né? Em alguns casos, a gente vê algumas diferenças de como se manifesta a ansiedade, né? Isso muito a ver com questões culturais e estereótipos que a gente tem de gênero também, né? Como que homem e mulher agem, mas a gente vê praticamente as mesmas coisas no homem, né? Os mesmos sintomas, né? Com pequenas variações. Então, aproveitando que você já trouxe cultura, e como que a cultura e a diversidade cultural podem influenciar a experiência da ansiedade nos adolescentes? Bom quanto ruim, a diversidade é interessante, né? Quanto mais o adolescente se expõe a coisas novas, diferentes, mais ele tem capacidade de aprender coisas novas, aprender a lidar de forma diferente com as questões dele. Então, diversidade é bastante importante nesse sentido. Né? Ter experiências diversas, ter convívio com pessoas diferentes e diversas. A
questão da aceitação também, né, a diversidade psicossocial no sentido sexual e tal, é uma coisa que causa muita ansiedade, né? O adolescente está se descobrindo sexualmente, né? Ele está descobrindo o que ele gosta, o que ele quer para a vida dele, né? E muitas vezes isso causa dúvida, ansiedade, medo, se ele vai ser aceito ou não, né? Então, ter um ambiente, uma cultura acolhedora e que estimule a diversidade sempre é bom, né? E culturas diferentes trazem também impactos diferentes, ideias diferentes. Isso pode trazer tanto cobranças, né, que podem gerar ansiedade, quanto ajudar o adolescente a aceitar melhor, a entender melhor a situação dele. Essa questão, Thiago, de ter um animal de estimação, isso auxilia para essas pessoas que são muito ansiosas? Isso é legal? Isso não é? Porque de repente pode ser também uma forma de terapia, de responsabilidade com, né, aquele animal para um adolescente, para uma criança, né? Sim, né? Ter um animal que cuida, que dá atenção para ele, né? Pode ser bom sim, pode ajudar a aliviar a ansiedade, aliviar a tensão, né? Eu sou muito pró-animal de estimação, eu acho que faz muito bem sim, né? Tanto o aprendizado do cuidado com o outro, da atenção que ele tem que dar, né? Que ele treina ali com o animal, né? Quanto o carinho, a brincadeira, o lazer que ele tem com o animal também são coisas positivas que vão ajudar. E o afeto positivo, né, que ele tem, o carinho, o amor que o animal dá para ele, cuidar do animal, também são coisas boas. E também imagino que talvez uma coisa interessante para ajudar esse adolescente nesse período quem está próximo dele, quem convive com ele, tentar entender o universo dele e conhecer, mesmo que a gente não goste da música, ou da escolha que ele fez, ou do animal que ele resolveu escolher para o cuidado, né? Mas da gente não sair, distanciar, chegar para perto para tentar entender, né? Que tem alguns porquês ali, que você mencionou, porquê é importante, então tem algum porquê daquilo, então aproximar, ter a empatia, a paciência de se aproximar desse jovem também, para entender esse universo dele, não impor um universo, né, que é meu, que é assim aqui, e você vai ter que aceitar, mas deixa eu tentar entender o que passa na cabeça dele, para depois a gente trazer os combinados, né? Isso é importante até, porque quando a gente tenta impor uma coisa no adolescente, né, raramente a gente consegue, né? Ele dá um jeito e isso causa um outro problema, que é um afastamento dele, né? Ele começa, ao invés de procurar a gente como referência para conversar, ele vai afastar, porque a gente não está ali para ouvir, a gente não está dando atenção, a gente não está acolhendo, né? Então a gente para de ser referência para ele como alguém que poderia ajudar a acolher, ou dar uma referência em termos de comportamento, de atitude, e ele vai procurar isso em outros lugares, né? Então eu acho muito importante a gente dar essa noção dos pais, né? Porque quanto mais eles tentam ser autoritários com os filhos, né, menos eles vão conseguir influenciar de fato os filhos deles, né? Às vezes, uma postura um pouco mais aberta e acolhedora, né, faz com que o filho se aproxime mais, tenha ele mais como referência, que ele consiga ser uma influência maior no filho, do que se ele tentar controlar demais aquela criança, o adolescente. Já chegamos aqui ao final. Tem mais alguma observação, alguma dica que você queira dar para quem está nos assistindo? É isso. Muito obrigado pela sua atenção, por ter disponibilizado um tempo aqui para vir gravar com a gente esse programa, né? Quero deixar o nosso atelogo aqui para você e dizer o seguinte: ficou aqui algumas questões que a gente tem que parar para pensar, hein? Então, ter empatia, ter respeito, falar bastante, né? Falar o que a gente sente, né, Thiago? E ouvir também, não adianta falar sem ouvir, né? Então vamos ouvir, vamos falar, vamos buscar diálogo
E aproveitando, vamos compartilhar esse lugar por aí, vamos curtir. E se você quiser mandar uma sugestão ou quiser comentar, pode comentar direto com a gente. Você pode mandar para o nosso e-mail, comunicacão@unimedeconfidencia.com.br. Muito obrigado pela sua atenção. Eu, Thiago, nós vamos ficando por aqui e te aguardamos para o próximo lugar. Tchau, tchau.